Recebemos nos estúdios da AS Brasil a jornalista e escritora Aurea Aguiar, que desenvolve uma série de atividades neste mês de outubro que compõem o projeto Outubro Rosa Palavras que Abraçam. A iniciativa tende a promover o seu livro de estreia, Cuide de Seus Achados e Esqueça Seus Perdidos, pela Citadel Grupo Editorial, que teve estreia na Bienal do Rio do ano passado. Obrigado, Aure. Sua presença nos alegra aqui para poder falar de um assunto tão importante. Obrigada a você, Eric. Um prazer estar aqui. Bom, falar com a Aure é falar com a história da comunicação também. Depois de atuar por mais de 15 anos aí na Rede Gazeta, filiada da Rede Globo no Espírito Santo, ser CEO lá na parte das rádios, criar a Cross Media, né, que foi a primeira agência 360 graus aqui do Espírito Santo. Como é que surgiu essa guinada depois disso tudo para a literatura? Né? Tem história. Bom, como jornalista, né, escrever sempre era uma constante já na minha vida, mas não a escrita literária, né? Então, acho que na pandemia todo mundo se moveu um pouco, né, do que estava acostumado, e aí eu falei, eu quero juntar os meus escritos e escrever algumas coisas na pandemia, mas eu ainda não tinha noção que eu estava escrevendo o meu primeiro livro. Depois que eu comecei a falar, olha, essa coisa da escrita está fazendo muito sentido para mim, e talvez pós-pandemia seja essa a minha missão aqui, de escrever. E foi assim, o Cuide, ele surgiu durante a pandemia. E como é que foi juntar essas escritas? Você falou que você já tinha um tempo de escrita e ainda produziu durante a pandemia. Como é que foi juntar, selecionar tudo isso para compor o Cuide de Seus Achados? Ele é um livro de prosa poética, então, assim, não é um livro de ficção, tem uma fluidez, né, mas menos necessário fazer um casamento entre os textos. Mas a gente conseguiu, eu e a editora lá, a gente conseguiu fazer um caminho. Então, o livro é como se fosse um mapa para... eu brinco muito ali dentro para se achar com os filhos, para se achar no amor, para se achar... Porque eu estou falando de ressignificar perdas, né? Esse livro era muito mais uma vontade que eu tinha de colocar para as pessoas que, olha, eu tenho esse mapa, eu fiz esse mapa para sair de algumas perdas muito cruéis, muito pesadas da pandemia, e eu espero que com esse meu mapa sirva de inspiração. Cada um vai navegar aí pelas palavras e encontrar o próprio mapa, né? Eu vejo muito até nas redes sociais já tendo gente falando que se encontrou muito nas palavras, não é isso? É verdade, é verdade. As pessoas falam muito. Esse retorno é muito gostoso, sabe? Uma pessoa que fala que leu seu livro e que ele fez muita diferença na vida dela, que ganhou o dia, essas coisas. Eu acho que todo escritor ele quer, né, esse tipo de retorno do leitor. E como é que foi no seu livro de estreia até a distribuição por uma editora nacional e na Bienal do Rio? Então, isso foi uma coisa, menino. Eu não pensava em lançar, eu pensava em lançar o livro no meu bairro, que, aliás, eu hoje estou fazendo esse mês. Eu queria lançar para meus amigos e tal, mas não sei se talvez por sempre mexer com evento, com projeto, com comunicação, eu já escrevi o livro falando que, não, vou lançar mais tranquilo aqui, mas já escrevi o livro mudando, fazendo transcrição para inglês, para espanhol, e falei, vou lançar independente, mas vou lançar em 3 línguas. Aí conheci outro amigo, acabou me apresentando uma pessoa, um agente literário,
Eu falei, não, peraí, vamos levar esse livro para uma editora. E esse processo é um processo que costuma ser muito longo, né? 2 anos, 3 anos. Mas, no meu caso, aconteceu assim, em 3 meses. E a editora falou, não, vamos lançar na Bienal do Rio. Eu falei, mas como? Não, vamos lançar na Bienal do Rio e pronto. Eu falei, então vamos embora, vamos lançar na Bienal do Rio. E foi isso. As coisas foram meio que acontecendo, assim, e eu deixei, fui no flow. No Flow já chegou logo numa grande estreia. E agora, com o projeto agora do Palavras que Abraçam, você está fazendo um lançamento micro. Explica Exato. um pouquinho a diferença de do que foi lá grande, do que está acontecendo agora, como você está se sentindo com isso todo? Olha, eu lancei lá na Bienal, né, com aquela loucura de... Essa Bienal foi a Bienal de 40 anos, então teve mais gente ainda, se não me engano, passaram por lá 600 mil pessoas. Aí depois eu fiz o lançamento em Vitória, maravilhoso. Tive a sorte assim, de ter meus amigos antigos, as pessoas que já trabalharam comigo, todos estavam lá. Então, foi maravilhoso também lançar em Vitória, foi no Shopping Vitória, né, na livraria. E aí, depois, lancei em Minas, na minha cidade pequenininha. Eu lancei lá no Instituto Terra, do Sebastião Salgado, e não fiz os lançamentos de São Paulo e de Rio por questões de saúde da minha mãe e tal. Mas fiquei com aquela vontade de quando tivesse oportunidade, eu ia fazer, porque o livro, o lançamento de livro tem um tempo diferenciado, né? E às vezes o livro, você está fazendo lançamento, ele já tem 1 ano, já tem 2 anos, e você está fazendo lançamento porque é outro tipo de tempo. E aí, no Outubro Rosa, eu falei, essa história mexe muito comigo de autocuidado. Eu escrevo para um site de mulheres empreendedoras e tal. Eu falei, olha, eu quero fazer uma coisa diferenciada com meu livro. Eu acredito muito, é uma crença minha mesma, a questão da palavra que cura. E eu falei, eu quero colocar esse livro disponível para o máximo de gente que eu puder. Nós estamos numa época que as livrarias de rua, principalmente, né, estão fechando. Sim. E tal. Eu falei, vou levar o meu livro para onde o público estiver. Se nós não temos livraria, vamos vender na joalheria, vamos vender em outros lugares que tem gente, né, que circula, sim, lugares de circulação que a gente consegue levar um livro físico para ser vendido ali. Então, assim, falei com algumas pessoas do meu bairro, e são lojistas. Fui super bem recebida, a ideia foi muito bem recebida, e isso está acontecendo, assim, meio que a minha participação é ir lá, autografar alguns livros em algum momento, mas isso está acontecendo porque eles realmente olharam e falaram, não é verdade? Não é que a gente pode vender livro aqui? E eu acho que abre, né, um olhar assim também para os escritores. Antes disso, eu fui lá pedir a bênção às meninas da Academia Espírito Santense de Letras. Elas ficaram super empolgadas, eu acho que mais empolgadas até do que eu. E é isso, eu quis realmente levar uma palavra que eu sei que é uma palavra mais afetuosa, porque o livro é disso que o livro trata, né? É de acolhimento, de fazer uma reflexão que possa ressignificar perdas, né?
E meio que casa com o que você falou do início, lá que você falou, que você começou querendo escrever para apresentar para o vizinho, para os seus parentes, você está próximo deles agora. Exato. E tem, inclusive, até uma curiosidade com relação ao nome do livro, não é isso? Sim. Tem uma história por trás dessa frase que aí estourou na internet. Você pode contar um pouquinho? Sim, essa frase, né, cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos, foi assim, um recado para mim mesma, né? Certamente eu devia estar muito zangada com alguma coisa, querendo esquecer ali alguma coisa, e aí escrevi isso no Instagram, e a revista Bula republicou. Olha. Mas naquela época a gente nem colocava, né, nome, só escrevi a frase, postei e tal, botar nome. Aí, no que a revista Bula republicou, outras revistas republicaram, e aquela coisa foi viralizando na internet. Quando eu vi lá no buscador, tinha, sei lá, tinha quase 200 mil visualizações, isso em 2014. E essa frase passou para mim, essa história ficou uma história engraçada só. Ana Maria Braga falou essa frase lá, naqueles finais que ela faz, né, que ela é muito frasista também. E essa frase ficou guardada. Quando eu fui lançar o livro, eu pensei em outros títulos, mas vinha a frase. E aí a editora falou, olha, é isso aí, é esse título, cuide do seu, porque é um título longo, né? Então, geralmente a gente faz títulos mais curtos e tal, mas é isso, é o recado, é o meu recado de entrada. Exatamente, de entrada. Aí, como você falou que o livro casa muito com o momento do Outubro Rosa, eu queria saber se tem alguma frase, algum capítulo específico que você fala que casa perfeitamente com esse período que você fala de presente para as pessoas. Olha, tem uma coisa no livro que está, eu vou pegar aqui porque está na contracapa. Sem problema. Que é uma frase que eu acho que resume muito assim o que é o livro em termos de ressignificar a perda, que é o que eu sempre falo, que diz assim: perder dói. As opções depois de uma perda são permanecer na dor ou seguir apesar dela. De preferência, levando algo de positivo dessa travessia. Sair de uma perda sem perder o brilho nos olhos. É o presente de uma vida que educa. Eu acho que é isso. Eu acho que nós todos estamos sujeitos a perdas, mas a gente pode encará-las de um outro lugar, né? Sim. Não é? Desculpa, Você ficou emocionado, que lindo. Obrigada. Desculpa. Obrigada, imagina. Explica pra gente onde a gente pode achar o livro. O livro hoje está à venda em todas as grandes livrarias, tanto físicas quanto virtuais, está na Amazon. Esse livro, eu já ia esquecendo de falar, essa primeira edição impressa, 100% dos meus royalties são doados para Gerando Falcões. E, enfim, todas as livrarias, as grandes livrarias, você encontra o livro. E a gente fala da Amazon porque é a maior. E agora você encontra também na Praia do Canto, em algumas lojas específicas. Tem Posso falar? Pode, não tem problema nenhum, fica à vontade. A gente fez o lançamento do Palavras que Abraçam na Duet. Uhum. O livro está sendo vendido também na Labacete, no Restaurante de Bem, no Empório São Joaquim. E amanhã, quarta-feira, eu faço mais um evento lá na Praia do Canto, na loja 24/7, e
depois da manhã eu vou estar na nossa designer de joias internacional, Carolina Neves, também num happening para autografar alguns livros lá dos clientes dela, dos nossos convidados. E no meio de toda essa correria de lançar a edição aqui, nesse monte de evento, tem a história que você já está produzindo segundos. Estou produzindo. Eu confesso que, assim, nesse momento eu não estou conseguindo escrever, não, porque eu já escrevo, eu tenho 2 crônicas por mês, um artigo por mês, então, assim, eu não estou conseguindo caminhar com o meu livro. Mas é um livro... Posso adiantar que eu estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, um de ficção, um de ficção e um de não ficção. O de ficção surgiu de um conto, de uma oficina que eu participei com Itamar Vieira Júnior, que uma pessoa fantástica, que me estimulou muito para escrever ficção. Enfim, ele me deu esse pontapé inicial, assim, eu comecei a escrever ficção. Mas eu gosto de escrever não ficção também. Então, eu tenho pesquisado, né? É meio estranho falar isso, mas tenho pesquisado muito sobre amor, já tem 4 anos. Agora nós vamos ouvir falar um pouco mais disso, porque está se falando... eu acho que está acontecendo, vai acontecer esse sábado, um seminário internacional sobre amor nas organizações, alguma coisa assim, e eu venho falando disso há uns 3 anos de uma forma mais tímida, mas estou pesquisando muito. Então, eu acho que esse meu livro de não ficção vai ter a ver com isso. Agora, uma pergunta já nesse ponto de que ele está falando de futuro. Em meio a todo esse legado aí nas rádios, assessorias, literatura agora, ainda tem a psicanálise no meio do caminho, né? Conta um pouco de como ela entrou. Ah, sim. Eu acho que, como eu comecei a entrar mais na literatura, eu senti vontade de fazer um paralelo de literatura com psicanálise, porque a literatura ela chega a lugares que só a psicanálise eu acho que consegue chegar, ou talvez a psicanálise nem consiga chegar. E a psicanálise é uma coisa para sempre, né? Você não se torna psicanalista, assim, você vai estudando, o estudo é para sempre. Eu gosto muito de estudar, eu me descobri estudiosa, eu não era tão estudiosa assim quando criança, mas eu me descobri estudiosa, né? Então, a psicanálise, para quem gosta de ler, para quem gosta de estudar, é perfeito, porque não para nunca, é como literatura. Então, eu vejo muitas formas de juntar literatura com psicanálise. Estava fazendo um curso esses dias de leitura de Clarice Lispector com psicanálise, pelo um viés psicanalítico. Incrível, né? Eu fico pensando, gente, como é que eu não sabia disso antes? Então, assim, eu tenho mesmo esse olhar infantil para as coisas, sabe? Eu amo aprender. Então, a psicanálise vem disso, vem dessa minha busca de entender um pouco mais o inconsciente, de entender o que está ali entre palavras, né? Além das palavras. Essa inquietude toda, aprendendo, produzindo. Tem mais projeto para vir? Ai, tem tanto projeto, tem muito projeto. Tem um projeto que é A Menina dos Meus Olhos aí, que é ligado ao livro também, que é o Abraço Literário, que tem a ver com os professores das escolas públicas. Hoje, falando nisso, eu não sei quando vai lá, mas assim, hoje é o dia do professor, e eu acho que nós que gostamos de ler, precisamos de resgatar esse contato mais afetivo com o professor. Isso está se perdendo e é uma pena.
Então, esse projeto Abraço Literário, ele está diretamente ligado a professores das escolas públicas. Como é que ele funciona? É um projeto que ele foi lançado no início do ano e ele vai fazer, basicamente, melhorar o diálogo das empresas privadas com os professores da escola pública. Aí tem várias coisas, tem vários momentos. Não. Hoje, Áurea, como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? Reinventada, mais inspirada, mais plena? Eu sempre acho que o futuro mais lindo vai ser lindo. As coisas... Eu amo tudo que eu estou plantando hoje, né? Então, não há como você plantar sem esperar que essa árvore cresça e floresça. Eu estou me sentindo assim, estou engatinhando na literatura, pensando quantas coisas estão por vir. Certamente o futuro a Deus pertence, mas certamente acho vou para o melhor de mim aí. Olha, Áurea, a gente agradece muito a sua presença aqui no Estúdios DS Brasil, por ter participado dessa conversa para a gente apresentar um trabalho tão lindo. Obrigada. Você foi ótimo. Eu adorei essa emoção, tá? Muito obrigada.